Boa tarde, bem-vindo ao especial Informação Covid-19 na RTP Açores. Já não há casos ativos na ilha do Faial. É a terceira ilha do arquipélago a conseguir a recuperação de todos os infectados, depois da Terceira e de São Jorge. Os novos recuperados são 2 homens com 38 e 43 anos de idade, residentes no concelho da Horta. Nas últimas 24 horas não foram registados novos casos de Covid-19 na região. Os 2 laboratórios de referência realizaram mais de 500 análises. Há outro dado relevante divulgado pela Autoridade de Saúde Regional. O segundo teste laboratorial realizado ao caso positivo diagnosticado ontem na Ilha de São Miguel teve resultado negativo. Dentro de 48 horas será feito um novo teste. Seguimos em direto para o Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, para acompanhar mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde. Num dia, Marta, boa tarde, em que o número de casos ativos nos Açores baixa para 20. Boa tarde, João. Os dados do boletim epidemiológico de hoje são de facto animadores, sem nenhum caso positivo, nenhum novo caso positivo registado em nenhuma ilha dos Açores, também num dia em que há mais 2 recuperados na Ilha do Faial e que, no fundo, colocam esta ilha no mapa das ilhas isentas da epidemia da Covid-19 nos Açores. São então agora 6 o número de ilhas livres por agora da Covid-19. Isto também num dia em que o comunicado da Autoridade Regional de Saúde adianta que há um caso positivo de ontem que, com um segundo teste, teve então um resultado negativo e que desta forma necessita de um escrutínio nas próximas 48 horas. Era um caso que estava relacionado com o rastreio feito às escolas no dia de ontem, devido à abertura das escolas para aulas presenciais para os alunos do 11º e 12º anos que estão inscritos em exames nacionais. Ora, foi no decurso deste rastreio que foi identificado este caso e avançado ontem como caso positivo pela Autoridade Regional de Saúde, uma mulher de 40 anos que após um segundo teste deu resultado negativo. É uma situação que será, no fundo, escrutinada nas próximas 48 horas. Tudo isto num fim de semana e num início de semana com muitas novidades no que diz respeito à evolução da situação da Covid-19 nos Açores. Como é sabido, houve a suspensão das quarentenas obrigatórias para quem ficava em hotel. Desde sábado que essas quarentenas obrigatórias foram suspensas, isto na sequência da decisão judicial que declarou como inconstitucional esta medida que estava a ser aplicada de forma a conter a propagação do vírus. Foi também no início da semana que as quarentenas obrigatórias para os doentes que se deslocavam nas Ilhas do Triângulo foram suspensas, também ao início desta semana, e com estas alterações vamos então conferir à data de hoje quais são as novidades que existem por parte da Autoridade Regional de Saúde. Tiago Lopes já se encontra aqui na sala de conferências para atualizar todos os dados. Boa tarde a todos. Reencontramos para um novo ponto de situação relativamente à evolução do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região. Para aqueles que têm acompanhado, com certeza devem ter consultado os comunicados e o anexo a cada um dos comunicados que tem sido publicado na página do Governo Regional, e nesse sentido irei transmitir agora neste momento aquilo que foi a evolução nas últimas 24 horas do surto aqui na região. Assim sendo, nas últimas 24 horas foram identificados 24 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus aqui na região. Desses 24 casos suspeitos, são incluídos em 3.038 outros casos, no âmbito, nomeadamente, dos rastreios que nós estamos a realizar na região, o que faz assim um total de 3.038 casos, 3.014 no âmbito de rastreios e 24 casos suspeitos. Desses 24 casos suspeitos, 11 tiveram um resultado negativo, 8 na Ilha de São Miguel e 13 na Ilha Terceira, e 13 deles aguardam ainda por colheita ou análise no laboratório,
sendo 12 em São Miguel e 1 na Ilha Terceira. Portanto, neste momento nós temos 13 casos suspeitos na região, 13 casos suspeitos incluídos em 2.507 casos, sendo que 2.494 são referentes aos rastreios. Conforme na sexta-feira passada tive a oportunidade de referir, era expectável este aumento do número de casos na região, casos em sentido lato, não os suspeitos, como pode ser verificado, mas sim o número de casos para despiste de infecção pelo novo coronavírus, por via dos rastreios que nós estamos a realizar e que daqui a instantes vos irei aprofundar. Em termos de vigilâncias ativas, temos neste momento 638 pessoas em vigilância ativa na região. Ao nível dos internamentos, têm vindo a diminuir por via dos casos de recuperação que têm vindo a ser registados. Temos atualmente 4 utentes internados no Hospital do Divino Espírito Santo. Também aqueles que se encontram em contexto domiciliário a recuperar da infecção provocada pelo novo coronavírus, esse número tem vindo a diminuir ao longo dos últimos dias. Neste momento temos 16 pessoas em contexto domiciliário, acompanhadas pelas diferentes equipas de saúde, 16 pessoas, atendendo ao facto de, como foi dado nota hoje de manhã, termos registado 2 casos de recuperação de infecção pelo novo coronavírus na região, neste caso na Ilha do Faial, de dois indivíduos do sexo masculino, 38 anos e 43 anos, com história de viagem ao exterior da região. Por essa via, neste momento, como eu estava a dizer, temos 16 pessoas em contexto domiciliário, uma delas na Ilha Graciosa, 3 na Ilha do Pico e 12 na Ilha de São Miguel. Temos 3 ilhas, portanto, com casos positivos ativos em acompanhamento em contexto domiciliário. Por via destes 2 casos de recuperação registados na Ilha do Faial, temos atualmente aqui na região 110 casos de recuperação de infecção pelo novo coronavírus. 76 dos casos são referentes à Ilha de São Miguel, Concelho de Ponta Delgada com 29 recuperados, Povoação com 7, Ribeira Grande com 5, Nordeste com 33, Lagoa e Vila Franca com 1 caso recuperado cada um dos concelhos. 11 casos recuperados na Ilha Terceira, distribuídos pelo Concelho de Angra com 5 e Praia da Vitória com 6, 7 na Ilha do Pico, com 5 na Madalena e 2 em São Roque, 7 em São Jorge, 5 nas Velas e 2 na Calheta, e neste momento 4 na Ilha Graciosa e 5 na Ilha do Faial, que registra neste momento 0 casos positivos ativos, e assim se junta às restantes 6 ilhas que neste momento na região autónoma dos Açores se encontram 100 casos positivos ativos de infecção provocada pelo novo coronavírus. Em termos de óbitos, mantemos o número de 16 até ao momento, e assim nesse sentido temos atualmente 20 casos positivos ativos, 16 na Ilha de São Miguel, 4 no Concelho de Ponta Delgada, 1 no Concelho da Povoação, 2 na Ribeira Grande e 9 no Nordeste, 3 na Ilha do Pico, no Concelho de São Roque do Pico, e 1 ainda na Ilha Graciosa. Portanto, até ao momento, na região, desde o início do surto, já testámos individualmente 15.714 pessoas. Dessas 15.714 pessoas testadas, 13.061 tiveram resultado negativo. 2.507, como eu disse há pouco, aguardam ainda por colheita da amostra biológica e consequente análise laboratorial, sendo que destas 2.507, reforço, 13 são efetivamente casos suspeitos de infecção, os restantes são no âmbito dos rastreios que nós estamos a realizar e, portanto, como eu acabei também de referir, 20 casos positivos ativos, 110 casos recuperados e 16 óbitos registrados até ao momento. Naquilo que diz respeito aos profissionais de saúde, nós temos neste momento 3.102 profissionais testados, neste momento na região, 3.038 com resultado negativo, 5 positivos ativos até ao momento, todos eles na Ilha de São Miguel,
21 recuperados e 38 deles aguardam também ainda por colheita da amostra biológica e análise laboratorial. Como eu estava a dizer, nós iniciámos há uns dias o rastreio ao nível da comunidade escolar. Tem sido um trabalho extremamente árduo junto das unidades de Saudilha e das 2 unidades laboratoriais da região, e tenho que dar nota disso a todos os elementos dessas equipas, ao nível das unidades de Saudilha e de ambas as unidades laboratoriais. Ainda ontem tivemos uma reunião também com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e onde foi perfeitamente perceptível isso, a capacidade de estagem neste momento da região autónoma dos Açores, e que, por via da nossa decisão de realizarmos estes rastreios organizados, inicialmente, se bem se recordam, ao nível do Hospital Divino Espírito Santo, depois nas estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados, depois também agora ao nível da comunidade escolar, dizer-vos que efetivamente isso tem sido um trabalho extremamente árduo, e louvar todo o trabalho e todo o esforço que tem sido feito por parte dos elementos das unidades de Saudilha, que com todo o equipamento de proteção individual, horas e horas a fio, a fazer colheitas de amostras biológicas a todas estas pessoas, e depois o seu envio e encaminhamento para as unidades laboratoriais, que têm sido incansáveis ao longo de horas e horas também, dia e noite, a processar todas estas amostras, nos tem efetivamente colocado na linha da frente naquilo que diz respeito à capacidade de testes ao nível nacional. E por essa via dizer-vos, para evidenciar esse trabalho, que só ao nível das escolas nós neste momento já testámos 4.360 pessoas, incluem docentes, não docentes e alunos, e portanto, por essa via, como eu estava a dizer, é que temos registado este número de casos a aumentar ao longo dos últimos dias, sendo que destes 4.360, 2.157 aguardam ainda por colheita ou análise, 2.202 já tiveram resultado negativo, e registámos ontem, como foi dado nota, um caso positivo de uma funcionária de uma das escolas da ilha de São Miguel, que foi detectada, despistada através deste rastreio que nós estamos a realizar, e que de ontem para hoje, depois do trabalho feito através da Delegação de Saúde na ilha de São Miguel, foram identificados, como vem sendo habitual no procedimento que foi instituído já há várias semanas, o número de contatos próximos de primeira e segunda linha. Todos eles já foram testados, no total de 11 contatos próximos, e todos eles tiveram um resultado negativo. Também, como foi dado nota no comunicado de hoje, nós por via, e também como já referi anteriormente, nós temos testado várias vezes, e mesmo até à mesma pessoa, por mais que uma vez, não só no processo de recuperação, mas também para aprofundarmos e melhor conhecermos o comportamento deste novo coronavírus. E, portanto, nesse sentido, este caso, por ser epidemiologicamente desgarrado, digamos assim, da situação vivida atualmente no contexto da ilha de São Miguel, voltámos a testar num espaço de 24 horas, e como foi dada a nota, nós tivemos neste segundo resultado um resultado negativo, e portanto isto só para evidenciar efetivamente a nossa capacidade ao nível da testagem e o nosso interesse em melhor conhecer o comportamento deste novo coronavírus, e que vai ao encontro daquilo que nós já tínhamos evidenciado da flutuação em termos daquilo que é a carga viral e a virémia deste novo coronavírus, mas que por via, tal como já aconteceu noutros casos e que também tive a oportunidade de dar nota disso, por segurança quer da própria pessoa que positivou para a infecção pelo novo coronavírus, quer para todos os contatos próximos, quer para toda a comunidade e toda a população, consideramos como caso positivo, e portanto irá cumprir todo o período de recuperação, os 14 dias, os 3 dias de ausência de sinais e sintomas de infecção, para depois então se realizarem os testes finais, para termos no espaço de 24 horas ou mais 2 resultados negativos que confirmem o seu processo de recuperação.
mas de qualquer das formas era importante dar nota disso só para procurarmos evidenciar esse trabalho que tem vindo a ser realizado. Como, entretanto, passaram alguns dias desde o nosso último encontro e do ponto de situação realizado ao nível do surto aqui na região, há um aspecto, como devem compreender, importante, e eventualmente terão algumas questões para colocar também relativamente a isso, tem a ver com a resolução que foi decretada pelo Governo Regional dos Açores no passado sábado, ontem publicada, relativamente àquilo que foi também a decisão ao nível judicial naquilo que diz respeito ao pedido de habeas corpus que em tribunal deu entrada. E, portanto, queria aproveitar aqui um momento também para fazermos aqui um apanhado e de forma concreta e da forma mais clara que possa procurar aqui transmitir aquilo que está previsto na resolução e aquilo que está neste momento em vigor para todos aqueles que cheguem do exterior à região autónoma dos Açores. E, portanto, nessa resolução estão previstas medidas, estão previstos procedimentos e que eu vou passar, se não se importam, a relembrar ou pelo menos a dar nota para que, como eu estava a dizer, procure ser o mais claro possível e as pessoas compreendam aquilo que está decretado neste momento. E, portanto, a partir de sábado e da publicação da resolução do Conselho de Governo, todo aquele que desembarque na região autónoma dos Açores ser-lhe-á apresentada uma declaração que o mesmo deve ler, preencher e assinar. E nessa declaração, quem chega à região autónoma dos Açores tem a oportunidade de escolher, livremente escolher e optar por as soluções que lhe são apresentadas a quando da chegada. A primeira das opções consiste em ter já feito um teste de despiste para o novo coronavírus, nas 72 horas antes do seu embarque para a região e para a chegada aqui à região e evidenciar de forma comprovada que esse resultado foi negativo. Deve comprová-lo mediante a apresentação de comprovativo em suporte de papel, de documento emitido por laboratório certificado para o efeito, para a realização, nomeadamente, de testes de despiste para a infecção do novo coronavírus e que ateste a realização deste teste nas 72 horas antes da partida do voo do aeroporto de origem, de onde consta a identificação do passageiro, o laboratório onde foi realizado esse teste, a data da realização desse teste e a assinatura do responsável da realização do mesmo teste e, consequentemente, como devem compreender, o resultado negativo. Se a estadia deste passageiro se prolongar por 7 ou mais dias aqui na região, o passageiro deverá, ao 5º dia e ao 13º dia, a contar da data da realização do teste de despiste para a infecção pelo novo coronavírus, contactar a autoridade de saúde do concelho em que reside ou se encontra alojado, tendo em vista a realização de novo teste de despiste para a infecção pelo novo coronavírus e que será desencadeado pela autoridade de saúde local e cujo resultado dever-lhe-á ser comunicado no espaço de 24 horas. Isto é a primeira opção, que é colocada a quem chegue à região autónoma dos Açores e que, em alternativa, não tendo o teste prévio ao embarque para a região, poderá optar por uma segunda opção. Essa segunda opção consiste em iniciar os procedimentos para realizarmos o teste de despiste para a infecção pelo novo coronavírus, no momento em que o passageiro desembarca na região, e para isso os profissionais de saúde, da Unidade de Saúde Ilha e a própria Autoridade de Saúde local estarão no aeroporto e vão necessitar, para esse efeito, de recolher amostras biológicas do passageiro, tendo em vista a realização, como eu disse, do teste de despiste de infecção pelo novo coronavírus. Neste caso, o passageiro será conduzido até uma unidade hoteleira determinada para esse efeito, onde terá que aguardar pela realização desse teste e deverá fazê-lo em isolamento profilático até a obtenção do resultado do referido teste. Este isolamento profilático e a comunicação do resultado do referido teste ser-lhe-á transmitido no espaço máximo de 48 horas.
e o custo que irá resultar desse espaço de tempo em que o passageiro ficará a aguardar pelo resultado do teste de despiste de infecção pelo novo coronavírus, o custo com alojamento e alimentação será assumido na totalidade por parte do Governo Regional dos Açores, desde o momento, como eu estava a dizer, em que der entrada na unidade hoteleira e até o momento em que for transmitido o resultado do teste, que esperamos nós que seja negativo. Se o resultado efetivamente for negativo e for transmitido após as 12 horas, o passageiro poderá permanecer no quarto até às 12 horas do dia seguinte, e se o resultado for negativo, mas seja transmitido após as 12 horas, neste caso o Governo Regional dos Açores deixa de assumir os custos com o alojamento a partir dessa hora, podendo, neste caso o passageiro, regressar à sua residência, caso resida na ilha onde desembarcou, nomeadamente na ilha de São Miguel e na ilha Terceira, ou ao alojamento que já havia previamente reservado. Em qualquer destes casos, quer na primeira, quer na segunda opção, o passageiro, e isto é importante, deverá permanecer em isolamento profilático até ao termo dos 14 dias ou até viajar para o exterior da região, caso isso ocorra antes desse tempo. Se a estadia também na região autónoma dos Açores se prolongar por 7 ou mais dias, à semelhança daquilo que acontece na primeira opção, a contar do dia da realização do primeiro teste, deverá o passageiro ao 5º e ao 13º dia também contactar a autoridade de saúde local no concelho onde reside ou onde está alojado, tendo em vista a realização de novo teste de despiste também para a infecção pelo novo coronavírus, a promover pela autoridade de saúde local respectiva e cujo resultado também deverá ser comunicado no espaço máximo de 24 horas. Esta é a segunda opção de 4 que são proporcionadas a qualquer passageiro que chega à região autónoma dos Açores, e há uma terceira opção, que é a realização de quarentena voluntária por um período consecutivo de 14 dias numa unidade hoteleira indicada para o efeito, prazo até ao termo do qual serão realizadas recolhas de amostras biológicas e teste de despiste de infecção pelo novo coronavírus, também a promover pela autoridade de saúde local. Estes resultados destes testes também serão comunicados no prazo máximo de 24 horas, a contar da conclusão do processo de recolha das amostras biológicas, e durante este tempo em que a pessoa voluntariamente opte por cumprir a quarentena voluntária, os custos com o alojamento e a alimentação durante essa quarentena serão assumidos na totalidade por parte do Governo Regional dos Açores. E, por fim, dentro das 4 opções que serão dadas a quem chega à região, existe efetivamente uma quarta, que será do passageiro poder livremente regressar ao local de origem ou viajar para qualquer outro aeroporto para fora da região autónoma dos Açores. Só para terminar, quem se recusar qualquer uma destas 4 opções que livremente pode escolher, ou incumpra, por isso é que eu disse há pouco da importância da mesma, também do dever de cumprimento de isolamento profilático previsto na primeira e na segunda opção, ou no caso da própria quarentena voluntária, a autoridade de saúde local poderá, no âmbito daquilo que são as suas competências definidas, determinar essa realização de quarentena obrigatória pelo período de tempo necessário até se completarem os 14 dias desde a chegada do passageiro à região, no hotel definido também para o efeito, com os custos da mesma, neste caso, à responsabilidade do referido passageiro pelo facto de não ter optado por nenhuma das 4 opções e, portanto, não serão assumidas por parte do Governo Regional dos Açores. Esta determinação da quarentena obrigatória por parte da Autoridade de Saúde Conselhia será submetida à validação de um juiz no prazo máximo de 24 horas. Para além disso, e relativamente aos incumprimentos que eu referi há instantes, será apresentada igualmente queixa pelo crime de desobediência. E, portanto, destas decisões da parte da Autoridade de Saúde que digam respeito, pode o passageiro recorrer, reclamar, tanto para a Autoridade de Saúde Regional como para a Secretaria Regional da Saúde, bem como para um Tribunal Judicial. Mas, pelo menos desta forma, livremente pode optar por todas as condições que previamente são dadas a conhecer
à sua chegada à região e, portanto, esperemos que desta forma consigamos ter uma estratégia para continuar com a contenção da propagação do surto aqui na região. Portanto, feito aqui este introito um bocadinho alongado, deixaria então agora espaço para vocês poderem colocar algumas questões. Duas questões precisamente sobre as quarentenas e começar por clarificar aquilo que acabou de dizer. Isto significa que as pessoas, mesmo que tenham teste negativo, os primeiros testes negativos, têm de cumprir quarentena ou isolamento profilático. Certo, até... Perguntar-lhe, para já, o que é que isso significa de isolamento profilático? Como é que ele tem de ser cumprido? Que condições é que são exigidas? E se podemos continuar a falar de quarentena obrigatória ou não? A questão vai ao encontro daquilo que nós já havíamos praticado previamente nas quarentenas que determinávamos em contexto domiciliário. Com o facto, e por isso é que eu fiz há pouco procurei frisar esse aspecto, esse cumprimento desse dever de isolamento, porque fica a responsabilidade da pessoa, é providenciada, são providenciadas as devidas condições para que o cumpra numa unidade hoteleira, num quarto individual, onde possa ter toda a assistência necessária e não correr o risco de contagiar outras pessoas. Outra coisa é se for para um contexto domiciliário, em que a autoridade de saúde local pode não conseguir assegurar as devidas condições para esse isolamento, mas que, assumindo essa responsabilidade, deverá cumpri-lo de forma profilática. A quarentena é precisamente a questão do período dos 14 dias, porque é aquilo que ainda nós conhecemos e mantemos como, digamos, a nossa baliza para o período de contágio e desenvolvimento da infecção provocada pelo novo coronavírus e, portanto, da salvaguarda da saúde pública, como nós temos vindo a fazer ao longo das últimas semanas, de uma forma ou de outra. Aquilo que claramente queremos transmitir é que a pessoa livremente poderá escolher, terá aqui efetivamente na salvaguarda, tanto sua como do coletivo, assegurar a permanência de forma resguardada e isolada esses 14 dias, sendo da parte do Governo Regional dos Açores, disponibilizamos para o efeito uma unidade hoteleira para que tenha essas condições e zele pelo interesse também dos outros. Mais uma questão sobre este assunto. A Antena Açores ouviu esta tarde uma passageira que está em São Miguel, mas que tem como destino final a Graciosa. Penso que ela terá chegado no domingo, pensou que fazia o teste e que poderia regressar a casa assim que lhe dessem autorização. Não foi isso que aconteceu, ter-lhe-á sido dito que ela teria de cumprir a quarentena. Perguntar-lhe se pode confirmar que os passageiros interilhas mantêm esta quarentena obrigatória na ilha de chegada, ou seja, nas ilhas que têm gateway, e em que condições é que elas têm que acontecer, se no hotel? Sim, a pergunta que coloca é bastante pertinente porque tem havido desde o fim de semana passado, que não passou muito tempo, efetivamente, essas questões para aqueles que estavam em unidade hoteleira e que consideraram que não deveriam cumprir essa quarentena e que poderiam cumpri-la na ilha de destino. Efetivamente, em termos de saúde pública e em termos de epidemiológicos, não poderemos colocar essa hipótese. Por isso é que providenciamos uma unidade hoteleira para o efeito, é para que a pessoa, antes de se dirigir para a sua ilha de destino, neste caso a ilha que referiu, possa ter este período de segurança em que fique resguardada da comunidade e da sua família e possamos assegurar, mediante a realização dos testes de despiste da infecção pelo novo coronavírus, que a pessoa não está infectada e, portanto, por essa via não contagia os restantes. E, portanto, pese embora possam tomar essa decisão de não cumprir voluntariamente essa quarentena em unidade hoteleira, que volto a dizer, que os custos são assumidos por parte do Governo Regional, quando é voluntariamente aceite pelo passageiro, não poderemos, dentro daquilo que eu acabei mesmo até transmitir há pouco, nós conseguimos chegar a este ponto. 6 das ilhas da região autónoma dos Açores não têm casos positivos ativos, e, portanto, não podemos agora, por esta situação atual, deixar que quem chega à região do exterior e que tenha como gateway, como referiu, São Miguel ou Terceira, possa depois chegar novamente a ilhas que neste momento nós conseguimos atingir este patamar de 0 casos positivos ativos e possa desencadear uma nova cadeia de transmissão. Portanto, chegando à região, vai ter que ficar em São Miguel, vai ter que ficar na Terceira. Esperemos nós, cumprindo voluntariamente o período de quarentena,
com todas as condições, volto a dizer, que o Governo Regional dispõe, nomeadamente uma unidade hoteleira, com todas as condições que qualquer outro hóspede dessa unidade hoteleira possa usufruir, para que façamos os testes e consigamos assegurar que a pessoa efetivamente não é portadora do novo coronavírus e não contagia mais nenhum açoriano ou açoriana aqui na região. Sabemos que esta situação veio dificultar o trabalho da Autoridade Regional de Saúde e das entidades destinadas para a PSP, nomeadamente. Perguntar-lhe agora, na prática, como é que vai ser efetuado o trabalho para garantir que as pessoas estão a cumprir o isolamento profilático? Efetivamente, a questão que coloca é um trabalho mais exigente para todos, porque a nível das forças de segurança, ao nível das delegações de saúde concelhias, dos próprios profissionais de saúde que as coadjuvam nesse procedimento de todos os passageiros que chegam à região, porque efetivamente recuamos há umas semanas atrás, se bem se recordam, quando existiam casos de incumprimentos de quarentenas e de isolamentos em contexto domiciliário e, como se recordam na altura, tive a oportunidade de referir, nós não temos efetivamente a capacidade de ter um polícia à porta de cada pessoa e, portanto, iremos ter que ficar naquilo que é a palavra de cada um e é aquilo que é o acompanhamento diário por parte das delegações de saúde nas vigilâncias ativas, procurando assegurar que a pessoa efetivamente está a cumprir a sua quarentena, o seu isolamento e manifesta os seus sinais ou sintomas de possível infecção pelo novo coronavírus e contacta a autoridade de saúde também para a realização destes testes. Efetivamente é uma dificuldade acrescida que todos nós temos neste momento em termos do acompanhamento que estamos a fazer da evolução do surto, mas é com isto que nós temos de trabalhar e é com isso que nós iremos trabalhar agora ao longo das próximas semanas. Gostaria de voltar para clarificar a situação dos passageiros em escala em ilhas de Gateway. Há passageiros que tinham bilhete comprado, confirmação pela SATA, e ao qual lhes foi dito este fim de semana que estavam livres da quarentena obrigatória. No entanto, hoje, na hora de embarque, não foi possível fazer essa viagem por ordem da Autoridade Regional de Saúde. A que é que se deveu esta situação? Foi aquilo que eu acabei de referir, não posso autorizar a deslocação de alguém que voluntariamente não decidiu pelo não cumprimento dessa quarentena. Como muito bem referiu, a quarentena não é obrigatória, é uma unidade hoteleira. No entanto, foi-lhes dito através da Delegação de Saúde de que o bom senso e aquilo que era recomendável era que efetivamente não se dirigissem para as suas ilhas de destino, de forma a que nós conseguíssemos assegurar previamente a sua não infecção pelo novo coronavírus e, portanto, dentro daquilo que eu disse, aconteceu para estes casos, irá acontecer para os futuros, não irão ter deslocação para a sua ilha de destino, a todos aqueles que cheguem do exterior da região para a região autónoma dos Açores e cheguem a um dos aeroportos, nomeadamente o aeroporto de Ponta Delgada ou o aeroporto das Lajes, na Ilha Terceira, sem nos assegurarmos que efetivamente a pessoa não está infectada pelo novo coronavírus e assim que fizermos os testes e exista esse cumprimento de quarentena, esperamos todos nós de forma voluntária, aí sim poderão deslocar-se de forma normal para a sua ilha de destino e com todo o zelo e com toda a segurança para que possam interagir normalmente em termos sociofamiliares. Então, na prática, cumprem uma quarentena de 14 dias por segurança, é isso? Claro, por segurança não é obrigatória, é voluntária, com os custos assumidos por parte do Governo Regional dos Açores, se voluntariamente assim decidirem, e espero que assim decidam, porque estão a decidir pelo seu bem e pelo bem dos outros, e, portanto, até nos assegurarmos que, efetivamente, a pessoa que se vai deslocar para uma das ilhas, volto a dizer, a Região Autónoma dos Açores neste momento tem 6 ilhas sem casos positivos ativos, portanto, não tendo casos positivos ativos, iremos zelar pela saúde pública dessas ilhas e toda a população açoriana, de forma a que não cheguem passageiros que possam infectar a comunidade de cada uma dessas ilhas. O Governo já referiu que este levantamento das quarentenas obrigatórias em unidade hoteleira que podia eventualmente alterar o calendário de desconfinamento em segurança. Que alterações é que estão previstas ao nível desse calendário? Tudo dependerá do impacto que estas situações mais recentes possam ter na situação epidemiológica da região e, portanto, é nesse sentido que já foi previamente dado nota de que as medidas de flexibilização que foram anunciadas
recentemente podem sofrer alguma alteração por via da alteração da situação epidemiológica, por via daquilo que possa ser um impacto de situações externas à região, que cheguem aqui à região e que tenham alterações significativas em termos epidemiológicos no surto aqui na região. Ricardo disse aqui que a quarentena voluntária era com os custos assegurados pelo Governo Regional. Pergunto se isto se aplica só aos residentes ou também a quem não é residente nos Açores, e se os testes que são feitos e que agora serão mais, serão pagos também pelo Governo Regional ou por quem chega? Os testes serão pagos e assumidos por parte do Governo Regional, conforme eu disse ainda há pouco, quando elenquei as diferentes opções que são proporcionadas a quem chega do exterior à região. Volto a dizer, e há aqui um aspecto que é importante referir, porque depois pode haver quem se queixe de não ter conhecimento das medidas atempadamente. Nós já em março deste ano, na primeira quinzena de março, publicamente foi dado nota de que o Governo Regional e a Autoridade de Saúde Regional recomendava a não deslocação para o exterior e a não deslocação do exterior para a região. E, portanto, isto é uma recomendação que já perdura há várias semanas. Há pessoas que efetivamente ainda continuam a deslocar-se, é certo, algumas delas por via de causas de força maior, perfeitamente compreensíveis, outras que não, e portanto nesse sentido este alerta e esta recomendação já perdura há várias semanas. Portanto, perdurando há várias semanas, eu gostaria de fazer aqui este enquadramento precisamente também para dar nota agora disso, de que desde sábado passado, através da comunicação de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional dos Açores, também já foi comunicado que quem deseja viajar do exterior da região para a região autónoma dos Açores deverá ser portador de um atestado de realização de teste de despiste da infecção pelo novo coronavírus. Portanto, isto também já foi comunicado previamente, estamos de terça-feira, isto foi comunicado no sábado, portanto, todos aqueles também que cheguem à região, se espera que tenham já um teste de despiste de infecção pelo novo coronavírus com o respectivo resultado negativo prévio à sua deslocação à região. Se ainda assim, passado este tempo todo e toda esta publicitação dessa medida, continuarem a chegar passageiros sem esse teste prévio, claro que entramos aqui nas outras três opções que eu elenquei há pouco e que irão efetivamente proporcionar ao passageiro que chega à região a sua permanência em unidade hoteleira, paga pelo Governo Regional dos Açores, e a realização também dos testes de despiste de infecção pelo coronavírus, que lá está também pagos e suportados pelo Governo Regional dos Açores. Portanto, todas estas condições irão ser asseguradas, falta-nos apenas e só a responsabilidade individual de cada um a pensar no coletivo. Para que fique bem claro, uma pessoa em isolamento profilático não pode sair da sua habitação? É recomendável que não saia, não é? Por isso é que nós proporcionamos unidades hoteleiras para o efeito, de forma a que se consiga providenciar os devidos cuidados de alimentação, de conforto, e a pessoa possa permanecer durante esse tempo distanciada, tanto do seu agregado familiar como de amigos e colegas de trabalho, de forma a que consigamos reduzir ao mínimo as vias de contacto e de contágio de infecção pelo novo coronavírus. E, portanto, é nesse sentido que são providenciadas essas condições. Espera-se que aquele que decida por não optar voluntariamente por estas condições que são assumidas e suportadas por parte do Governo Regional, que tenha essa consciência cívica de depois também cumprir zelosamente pelo não contacto e não interação social, de forma a não contagiar mais pessoas da comunidade. Ontem foi detectado um caso positivo, hoje o resultado de teste à mesma pessoa deu negativo. Nós já tínhamos tido aqui 4 suspeitos de falsos positivos na região, julgo que 3 deles, entretanto, já tenham sido dados como curados. Falou na altura da possibilidade de se estudar melhor estes casos em colaboração com o Instituto Ricardo Jorge. Há alguma conclusão que se tenha tirado destes casos? Não, ainda não. A verdade é que neste momento a casuística é tão pouca que, por um lado, felizmente, por outro lado, tem também as suas consequências, mas a casuística é tão pouca que não nos permite para já tirar conclusões de forma significativa e de forma relevante. Fazem parte, assim, de um conjunto de situações, de casos que já foram reportados a nível regional, a nível nacional e a nível internacional, e conforme eu tenho dito anteriormente,
todos em conjunto, através dos laboratórios regionais, dos laboratórios nacionais e em articulação com as entidades a nível internacional, esperamos todos nós, com o conhecimento e a experiência que nós estamos a adquirir aqui na região, fruto da fase que estamos a viver, em que podemos efetivamente testar e voltar a testar e analisar, aprofundar o conhecimento relativamente a estas situações, possam contribuir dentro de pouco tempo para melhor conhecermos este novo coronavírus e o seu comportamento e precavermos eventuais situações que poderão não ser agora neste momento expectáveis dado esse desconhecimento. Vou ter que voltar à questão inicial que coloquei aqui, porque tenho indicação, e é uma reportagem que vamos dar conta no telejornal de hoje, convinha que ficasse claro. Estes passageiros que estavam em São Miguel estavam em quarentena em hotel, outros passageiros na mesma circunstância viajaram para a ilha de destino e este grupo de passageiros de que lhe falei há pouco não viajaram. A questão é por que razão houve diferença de critérios. De passageiros que estavam na mesma situação? Que estavam confirmados na SATA com um bilhete comprado, uns viajaram para a sua ilha de destino, outros não, sendo-lhes pedido que fizessem quarentena. Sim, mas eles estavam em quarentena, estavam a cumprir. Estavam a cumprir quarentena, mas pediram para sair da unidade hoteleira? E para viajar, porque tinham confirmação pela SATA de viajar no dia de hoje, com bilhete comprado, e a Autoridade Regional de Saúde não lhes permitiu. A situação que está a reportar foi aquilo que eu referi há pouco. Tendo tido conhecimento destes casos, apesar da sua confirmação da deslocação para fora da Ilha de São Miguel ou da Ilha Terceira, eu, na minha responsabilidade, não autorizei essa deslocação até assegurar esse período de 14 dias nessas ilhas e conseguirmos assegurar que essas pessoas não estão infectadas. Pelo facto de termos ilhas neste momento, como eu disse, sem casos positivos ativos, não posso efetivamente proceder a essa autorização. Se antes disso houve outros casos que se deslocaram para as ilhas de destino, por via deste período de transição, eu recordo que nós estamos aqui terça-feira relativamente à implementação da resolução do Conselho de Governo que se deu a partir das 0 horas de domingo. Portanto, poderá aí ter existido alguma situação que possa ter conseguido a sua deslocação até à Ilha de Destino, mas chegando à Ilha de Destino, de certeza absoluta está a fazer essa quarentena através da Delegação de Saúde Conselhia. Mas de hora avante é a situação que efetivamente não irá acontecer. Uma questão da Rádio Horizonte: os desportos individuais praticados ao ar livre, como a pesca, a vela e o golfe, já podem ser praticados, o ténis não. Porquê? A seu tempo lá chegaremos. Uma questão da TSF Açores: receberam a informação que um tripulante miquelense do navio da Disney, que efetuou paragem técnica no porto de Ponta Delgada na passada sexta-feira, não foi autorizado pela Autoridade de Saúde a desembarcar e permanecer na ilha, efetuando a quarentena obrigatória. O que aconteceu nesta situação? Acabou de responder através da pergunta mesmo, não foi autorizado, por via de nós não assegurarmos de que tinha as devidas condições para esse desembarque e tal como está previsto, os navios poderão atracar para reabastecer e sem o desembarque de passageiros, e não existindo uma causa de força maior para o desembarque desse passageiro, não foi autorizado porque não tinha as condições reunidas para o efeito. Feito ponto de situação pela Autoridade Regional de Saúde acerca das medidas também que foram implementadas pelo Governo Regional para substituir de alguma forma a quarentena obrigatória em unidade hoteleira. Tiago Lopes fez aqui a descrição em pormenor das 4 opções que o Presidente do Governo Regional já tinha avançado no sábado passado, dizendo aqui então todos os pormenores em relação à alternativa de testes, de redundância de testes e de quarentenas que passam a ser realizadas então pelos passageiros que chegam à região, vindos do exterior para a Ilha Terceira e Ilha de São Miguel. Por outro lado, Tiago Lopes referiu aqui as alterações ao calendário que são uma possibilidade ao nível do levantamento das medidas restritivas. Essa possibilidade de mudar esse calendário terá que ver com a evolução do surto e se surgirem mais casos positivos na região. Relativamente ao mapa da Covid-19 nos Açores, de referir, como dizíamos no início deste direto, que há de facto mais uma ilha livre do surto, a Ilha do Faial. São agora 20 casos positivos ativos nos Açores, 16 em São Miguel, 1 na Graciosa, 3 na Ilha do Pico, numa altura em que já foram recuperados 110 doentes e há 13 casos suspeitos.
Marta Silva e Alexandre Jesus, em direto da Ilha Terceira. Está assim feito o ponto de situação do surto de Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes já adiantar que o caso positivo diagnosticado ontem na Ilha de São Miguel envolve uma funcionária de uma escola com 40 anos de idade. O segundo teste laboratorial efetuado a este caso teve resultado negativo e assim dentro de 48 horas será feito um novo teste. Nas últimas 2 semanas foram detectados apenas 3 novos casos nos Açores. A nível nacional, nas últimas 24 horas foram registados mais 223 casos positivos e mais 16 mortes. Em Portugal, há agora 21.754 casos ativos. Está completo este especial de informação da RTP Açores. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Fique bem, até já. Fale com especialistas e esclareça todas as suas dúvidas sobre o coronavírus. Ligue e participe no Covid-19 Palavra Pública. Hoje, a partir das 18h30 na Televisão Pública Regional. Os Canto e Castro foram a mais poderosa família da Terceira durante 3 séculos. O poder vinha-lhes dos inúmeros bens e do cargo de provedores desarmadas. Solares e Palácios dos Açores, hoje à noite, na RTP Açores. Siegfried Brenner. Nunca se deve mostrar negócios com prazer. Tivemos que meter